Hebreus capítulo 11, verso 1, um versículo que todo mundo conhece, que fala sobre a fé. A melhor definição de fé é a própria palavra de Deus que nos dá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é uma prova que Deus nos dá no nosso coração, daquilo que a gente ainda nem está vendo. Nós precisamos entender que a nossa ação, ela é pela fé, é a partir da fé, é uma mobilização da fé que Deus tem gerado no nosso coração. Eu queria compartilhar então a história de 4 reis aqui, que a Bíblia nos mostra, e a gente entender como foi a experiência de fé desses 4 reis. O primeiro rei que eu quero chamar a atenção nossa aqui é Davi. Davi se tornou um grande rei em Israel, o segundo rei depois de Saul, e a Bíblia nos fala muito desse homem, nos fala da sua história. Em 1 Samuel 30, eu não vou abrir aqui, eu não vou ler, o nosso tempo é curto, mas eu quero contextualizar você. Mas a Bíblia nos conta que em determinado momento, Davi, que ainda não era rei de Israel, mas Davi passou por um momento muito difícil na vida dele, junto com os seus homens, junto com o seu exército. Davi, certa vez, depois de voltar de uma batalha, quando ele chega na cidade na qual ele estava morando, a cidade chamada Ziclag, ele chega ali e ele tem uma enorme surpresa, porque na hora que ele chega lá, ele vê a cidade completamente vazia. Os amalequitas, inimigos, vieram, prenderam aquele povo, levaram as esposas, levaram filhos, levaram pessoas cativas, tiraram ela daquele lugar, daquela cidade, e deixou a cidade vazia. Imagina que situação difícil, você passar por uma situação dessa, nós chegarmos em casa e não encontrarmos as pessoas que a gente ama, que a gente quer, que a gente está com saudade. Essa foi a situação de Davi. Davi e os seus soldados, eles ficaram completamente desolados, ficaram loucos, choraram, eles ficaram realmente perdidos naquela situação. Mas sabe uma coisa que Davi fez? Davi era um guerreiro, Davi era um homem disposto às batalhas, Davi era um homem que não se conformava com prejuízo, não se conformava em perder facilmente para os seus inimigos, para os inimigos de Deus. Lá no Salmo 18, 38, se você abrir lá, você vai ver, Davi canta, Davi mostra o que ele viveu aqui em Ziclag. Lá no Salmo 18, 38 fala, persegui os meus inimigos e os alcancei. Davi fez isso, Davi tomou essa atitude. Ele poderia ficar ali e aceitar aquela derrota, aquela situação, mas ele não. Persegui os inimigos e os alcancei. Eu os derrotei, eu lutei com eles. E a palavra nos mostra, lá em 1 Samuel, que Davi, praticamente 2 dias inteiros, quase 2 dias, Davi lutou, perseguiu, Davi foi atrás, Davi tomou aqueles inimigos, Davi subjugou aqueles inimigos, Davi libertou todo aquele povo, junto com o seu exército, e eles trouxeram todos, ninguém se perdeu, eles ganharam todos, eles trouxeram de volta todos. Davi feriu os inimigos durante quase 2 dias, venceu os amalequitas e resgatou o povo. Isso foi uma atitude de fé de Davi, ao olhar para aquela situação e decidir, eu vou perseguir, eu não vou me intimidar, eu vou atrás, eu vou lá, eu vou confrontar essa situação. Esse é o primeiro rei, a primeira história que a gente tem aqui. O segundo rei que eu quero destacar aqui, que também passou por uma experiência de luta, uma experiência de fé, a história do rei Asa. Está lá em 2 Crônicas 14, depois você lê com calma em casa. A situação do rei Asa era o seguinte, os etíopes, eles resolveram atacar o reino de Judá. E eles vieram com um exército que era 3 vezes maior do que o próprio exército do rei Asa. O rei Asa tinha um exército aí de uns 300 mil homens. Os etíopes estavam dispostos a atacar ali Judá com um exército de mais de 1 milhão de pessoas. Um inimigo tão poderoso, tão forte, vindo para atacar. Sabe o que Asa fez? Se você depois ler com calma lá esse texto, no verso 11, Asa falou o seguinte, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos
contra os poderosos. Isso é uma parte da oração que Asa fez. Senhor, não há ninguém como tu para livrar, para ajudar os fracos. Sabe o que era a atitude aqui de Asa nesse momento? Em outras palavras, queridos, era como se Asa estivesse dizendo o seguinte: olha, Senhor, não tenho força, Senhor, eu não tenho força para matar esses inimigos. Eu não tenho força para perseguir esses inimigos. Eu não sei fazer isso, mas eu sei que o Senhor fará o necessário. E se você ler ali a história de Asa, sabe o que Asa fez? Asa foi lá e ele juntou aquele pequeno exército que ele tinha e ele fez uma simulação. Ele fez um ato de fé. Ele foi lá e falou: olha, eu não tenho força nem para perseguir, mas eu não vou ficar parado. E ele juntou aquele exército e correu atrás. Ele foi de encontro àqueles inimigos. É igual aquelas histórias que a gente vê, ou você já passou na sua vida, né? Quando vem um rapaz, um menino maior querendo brigar com um menino menor. E o menino menor, ele pode correr, ou ele pode dar uma de forte, dar uma de bravo, né? Para que é, rapaz? Vai vir! E de repente o mais forte sai correndo, né? Um blefe, né? Uma simulação. Essa era a história de Asa. Ele fez uma simulação. Olha, vamos perseguir, vamos fazer barulho, vamos correr atrás. Se aqueles etíopes não tivessem fugido, se Deus não tivesse colocado medo no coração daqueles etíopes, eles teriam parado: peraí, o que é isso? Não fugindo desses exércitozinhos? Vamos voltar e massacrar. Mas a história aqui mostra que Deus deu livramento ao rei Asa, que aquele exército foi vencido e que Asa, Judá, tudo permaneceu na segurança de Deus ali. O terceiro rei que eu quero destacar aqui, queridos, é o rei Josafá. A história dele está em 2 Crônicas 20. E a Bíblia fala que tanto os moabitas quanto os amonitas, eles fizeram um acordo entre eles e eles decidiram atacar o rei Josafá, ir contra Josafá, contra o seu reinado ali. Eles resolveram guerrear. É interessante que Josafá, lá no verso 12 do texto, fala assim: olha, Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E sabe o que Josafá fez? No verso 21 fala assim: e nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército. Olha a situação desse rei, queridos. Ameaçado pelos inimigos, e ele se viu numa situação difícil, e ele virou para Deus: Deus, eu não sei perseguir os meus inimigos, eu não tenho força para isso, eu não sei, não tenho força para matar esses inimigos. Eu não sou como Davi, eu não sei fazer uma simulação como fez o rei Asa, a ponto de sair, inventar uma perseguição, fingir que vai vencer, que vai correr atrás. Mas sabe o que ele fez? Deus, eu estou disposto a louvar o Senhor. Estou disposto, nessa situação difícil, cantar louvores ao Senhor. Estou disposto a depender do Senhor. O Senhor vai fazer o que for necessário. E a história nos conta que quando eles começaram a cantar e a louvar, Deus mesmo foi lá, criou armadilhas, fez situações embaraçosas no meio daqueles exércitos inimigos, e aqueles exércitos lutaram uns contra os outros, e foi uma confusão, e eles derrotaram, Deus derrotou aqueles inimigos, sem sequer que o exército de Josafá tivesse perseguido, tivesse saído ao encontro daqueles inimigos. Foi simplesmente um ato de louvor. Queridos, o louvor também traz vitória nas nossas vidas. Quando temos o discernimento que também o louvor pode ser uma arma de guerra para nós, nós podemos tomar posse disso e entender que isso também é exercitar fé. Mas quando nós cantamos e falamos: o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é aquele que nos livra, isso muda o nosso coração. Essas coisas saem de dentro e Deus gera em nós essa fé, Deus gera em nós essa convicção. Então, queridos, aqui nós vemos a história de 3 reis. Davi, guerreando, lutando, perseguindo os inimigos, indo atrás. Nós vemos o rei Asa, que não tinha toda essa expertise de Davi para sair atrás, para perseguir, mas ele foi lá, fez uma simulação e deu certo, Deus deu a vitória. Nós temos o rei Josafá,
que não tinha condições de perseguir, não tinha condições de nem simular uma perseguição, não tinha condições de nada, mas ele reuniu pessoas para louvar ao Senhor no meio daquela guerra. Deus deu a vitória. O último rei que eu quero destacar é o rei Ezequias. A história dele está lá escrita em 2 Reis 18, a partir do verso 13, e vai o capítulo 19. A história desse rei, que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, resolveu atacar Jerusalém, resolveu ali conquistar aquele local, derrubar o rei Ezequias do seu reinado. O rei Ezequias, também um dos reis de Judá. E Ezequias, naquela situação toda, ele virou para Deus e falou: Deus, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A situação de Ezequias é mais interessante ainda, queridos, porque ele, em outras palavras, se você depois ler o contexto lá, é como se ele estivesse falando: Deus, eu não tenho força para matar esses inimigos, eu não tenho como persegui-los, nem tenho também condições agora de cantar louvores, ó Deus. Sabe o que eu vou fazer? Vou dormir, e o Senhor fará o que for necessário. Em outras palavras, essa foi a atitude de Ezequias. E a Bíblia nos mostra que naquela noite, está lá no verso 36 do capítulo 19, naquela noite, depois de Ezequias orar, depois de colocar a situação para Deus, naquela mesma noite que o rei Ezequias estava dormindo, Deus enviou um anjo no meio do exército lá, e aquele anjo destruiu o acampamento dos assírios. Quando chegou o dia seguinte, chegaram as notícias: não tem ninguém lá mais não. Todo mundo abandonou o acampamento, foi uma confusão, a gente nem sabe o que aconteceu. Mas o fato é que o anjo do Senhor foi lá e fez o necessário. Deixa eu te perguntar, quero 3 perguntas aqui para você, já estou encerrando. Qual dos reis aqui, na sua opinião, teve mais fé? Todos tiveram o mesmo nível de fé. Todos. Todos tiveram o mesmo nível de fé, segundo o que tinha em mãos para fazer, segundo a habilidade que tinha. Eles entenderam no nível de fé o que caberia cada um fazer. Na verdade, não tem nenhuma situação aqui que a fé foi maior ou menor. Porque imagine você, o rei Davi, para ele correr atrás daqueles exércitos, para ele perseguir aqueles inimigos, precisava de fé? Sim. Precisava de confiar que Deus estaria guardando, que estaria protegendo, que estaria dando vitória. Aliás, foi isso que Davi fez. Antes de partir para a guerra, ele foi lá e perguntou a Deus: Deus, se nós formos e perseguirmos, teremos vitória? Deus falou: vai, porque vocês vão conquistá-los. Foi um nível de fé. Da mesma forma, o rei Asa, queridos, precisou de fé para poder simular aquele ataque, né? Olha, vão perseguir, vão simular que a gente está enfurecido, que a gente vai vencer. Precisou de fé para confiar que Deus estaria realmente agindo. Todos eles tiveram sua fé exercitada. Eles se mobilizaram pela fé. Qual dos casos que a gente viu aqui, que para você o milagre foi maior? Qual tipo de caso você escolhe para a sua vida? Todos nós precisamos de ficar atento sobre todos esses casos. Porque vai ter momento nas nossas vidas que você vai ter que se levantar e Deus vai te capacitar para você perseguir, para você correr atrás, para você não se intimidar, para você não aceitar aquela situação, para você fazer aquilo que Deus já te deu para você fazer. Mas vai ter momentos que você vai ter que realmente confiar em Deus e aparentar que você está fazendo. Mas, na verdade, você está, assim, confiando no Senhor, que Ele vai dar a vitória. Vai ter momentos que você vai ter que fazer isso, como Ezequias. Você vai ter que orar: Deus, está fora do meu alcance. Te honro, te reconheço na minha vida, mas a minha vida está em suas mãos. Se é para morrer hoje, que eu morra. Se é para viver amanhã, sei que o Senhor está no comando. Nós temos que fazer as nossas escolhas de fé diariamente, queridos. Às vezes, na tempestade, Deus vai acalmar a tempestade. Outras vezes vai acalmar o marinheiro. E outras vezes vai nos pôr para nadar. Que vai ter momentos que você vai perseguir. Outros, você vai descansar e ver o Senhor trazendo resultado. Você foi edificado nessa palavra na sua vida? Toma posse daquilo que Deus tem para você.
Eu não sei o momento que você está vivendo, não sei a situação que você está enfrentando. Deus se importa com a sua situação, com a sua necessidade. Deus tem vida para você. Tudo que você precisa fazer é ter fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É requisito básico do relacionamento com Deus, confiar nele, saber que Ele pode tudo em nós. Pai querido, obrigado pela sua palavra que tem edificado a nossa fé. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por fazer parte desse movimento do Senhor, de conquistar uma geração, de fazer diferença na vida de outros. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, nos faz crescer nessa fé, nos faz conquistar, Pai, nos faz ser pessoas enviadas do Senhor para fazer diferença na nossa sociedade. Levanta aqui pessoas, ó Pai, que sejam vitoriosas no Senhor, nesse nível de fé, Pai. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.